bem conhecido mesmo. Um texto, Evangelho de João, capítulo 1. Quero falar um pouquinho hoje sobre Jesus, o Verbo de Deus. E nós vamos ver o que é esse Verbo de Deus aqui. Quais são as declarações que o apóstolo João vai fazer aqui no capítulo 1 do Evangelho de João. É tremendo, né? Eu sei que é tremendo o que eu tenho para te falar hoje aqui. Espero que eu consiga te transmitir tudo aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Essa pregação, assim, eu passei meditando no dia, nessa pregação, né? E Deus me falou coisas tremendas aqui, através dessa pregação aqui, né? Como que o apóstolo João, quando ele vai escrever esse capítulo aqui, qualquer ideia que ele tem, o que ele tinha em mente aqui. E é tão bom, né? Então, João capítulo 1, versículo 1, quem puder ficar de pé, fique de pé mais uma vez. Na minha... João capítulo 1, versículo 1. Meu título aqui está assim: a palavra se tornou carne. A palavra se tornou carne. E nós vamos ver o que é isso. Esse verbo que se torna carne. Esse verbo que andou entre nós. João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Depois do versículo 4 nós vamos pular para o 14. Então, primeiramente, João capítulo 1, versículo 1. Pode achar com tranquilidade aí que a gente espera um pelo outro, né? O importante é chegarmos juntos, né? Olha o que está lá, João capítulo 1, versículo 1. Todo mundo achou? Está escrito assim, olha. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Versículo 14. Vamos lá. A minha tradução NVI talvez seja um pouquinho diferente, mas o sentido é todo o mesmo. Está escrito assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Tremendo, né, meus irmãos? Amada igreja, pode se sentar. Senhor, nós nos alegramos com a tua palavra. Senhor, dai-nos ouvidos para ouvir e olhos para ver e entender aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o apóstolo João aqui, ele tem aqui o propósito de escrever esse livro. Quando ele vai escrever esse livro aqui, na verdade ele quer apresentar Jesus como o próprio Deus. Ele quer apresentar Jesus aqui como o Filho de Deus. É por isso que quando você lê o Evangelho de João, você vai observar sobre os 7 eu sous. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E nós vamos ver declarações desse tipo aqui no Evangelho de João. No Evangelho de João também você vai ver aqui sobre milagres de ressurreição, como Jesus ali ressuscitou Lázaro. Você vai ver ali 7 milagres que você vai poder perceber, mostrando Jesus como o próprio Filho de Deus. E João aqui, ao começar a descrever esse evangelho aqui, ele descortina esse evangelho aqui, já apresentando já de início Jesus como o próprio verbo vivo de Deus, vindo da glória por mim e por você. E é tão interessante que ele vai fazer 3 declarações, se você observar. No princípio era o verbo. Ou seja,
No princípio era o verbo, a primeira declaração que ele faz. Jesus, ele é antes de todas as coisas. Ele não é um ser criado, ele não é uma criatura, porque se ele fosse uma criatura, ele não poderia te salvar. Mas ele é antes de todas as coisas, e nós vamos ver que como todas as coisas subsiste e existe através do poder da palavra, do verbo que se faz carne por mim e por você. E João, então, ele faz essa primeira declaração aqui, e ele vai fazer a segunda declaração, que o verbo, ele é o próprio Deus encarnado. O verbo estava com Deus, o verbo estava face a face com Deus, o verbo dialogava com o próprio Pai e com o Espírito. E João faz essa declaração, e a terceira declaração que ele começa a fazer, mostrando o próprio Senhor Jesus, o verbo como Deus agora, que o verbo é a luz dos homens, o verbo, essa luz, ela é a própria vida por mim e por você. Meus irmãos, João aqui, na verdade, esse talvez seja o último evangelho que foi escrito, foi o último evangelho. 90 anos depois de Cristo, João já estava bem idoso, velhinho ali, né? E ele escreve esse evangelho é escrito depois de todos os outros evangelhos. E os outros evangelhos ali, eles tinham o propósito de mostrar o milagre de Jesus. O evangelho ali de Mateus, ele tinha o propósito de mostrar Jesus ali como prometido que viria para eles. O evangelho de Marcos, ele apresenta ali para os romanos, ele vai apresentar um Jesus mais prático. É por isso que o evangelho de Marcos tem tanto milagre. O evangelho de Lucas ali, ele fala mais detalhadamente sobre Jesus, sobre a genealogia de Jesus, porque os gregos gostavam tudo de muito detalhado. Mas o evangelho de João, ele tinha observado todos os outros evangelhos que tinham sido escritos, e talvez ele pensa, puxa vida, como é que eu vou apresentar Jesus? Eu quero apresentar ele como a essência de todas as coisas, como o início de todas as coisas. Como é que eu posso apresentar? E João, ele tenta achar palavras e ele não consegue achar palavras. E João, talvez, ele começa a pensar no livro de Gênesis. E ele começa a pensar na criação. Ele começa a pensar ali na terra sem forma e vazia. Ele começa a pensar ali de luz misturado com trevas, de água misturado com terra, que a terra era sem forma e vazia. Ele começa a pensar no próprio Espírito pairando sobre a face das águas. E ali João, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, ele começa a descrever então esse verbo que era desde o início de todas as coisas. E João, ele vai usar então uma palavra aqui que se chama o verbo, se chama Asher. E quando ele fala ali Asher, o judeu, ele entende rapidamente que João está falando da criação, que João está falando do início de todas as coisas. Essa palavra Asher, na verdade, eu não sei se pronuncia assim, mas escreve assim, essa palavra, ela remete uma força da onde que emana toda a vida, uma essência da onde que emana todas as coisas, uma essência da onde que tudo é criado pela força do seu poder. E quando João fala esse verbo assim, Asher, o judeu, ele entende na hora. Ele está falando da criação. Ele está falando do início de todas as coisas. Ele está falando da onde que tudo ele foi formado. Meus irmãos, João aqui, ele apresenta aqui no versículo 3, se você observar, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Você já pensou nisso? Que coisa tremenda. Guarda isso, que vai vir, que você vai ver o que vai vir aqui. Então, na hora que João fala sobre Asher, ele está falando do início. Ele está falando do princípio de todas as coisas. Ele está falando daquele que é. Repara que o verbo aqui, se você observar aqui, ele está no pretérito imperfeito. Ou seja, é uma ação que começou, é uma ação continuada e é uma ação que está acontecendo. Porque Jesus, ele é o ontem, ele é o mesmo e ele será eternamente Deus. É uma ação que não se conclui.
Porque se fosse pretérito perfeito, seria, no princípio foi o verbo. Não, mas aqui está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Porque Jesus, Ele é essa essência de todas as coisas. Romanos não precisa abrir mais 13:33, vai dizer, porque dele, por ele, para ele e por ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas para o Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 15, Testemunho de Jeová, eu detesto esse versículo que eu estou te citando, tá? Inclusive esse aqui faz uma bagunça tremenda que depois nós vamos chegar aqui, né? Eles colocam um artigo indefinido aqui que muda o texto todo. Então quando o Testemunho de Jeová vir conversar com você, você vai saber muito bem citar para ele agora, né? Colossenses capítulo 1, versículo 15, não precisa abrir, diz que ele é a própria imagem do Deus invisível. É isso que ele falou para Filipe. Filipe falou para ele, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu sou o próprio espelho, a imagem do Rei da Glória. Hebreus capítulo 1, versículo 3, depois você pode conferir na sua casa, eu estou citando aqui. Ele é a expressão exata do Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Na verdade é um Deus só, mas são três pessoas distintas. Por que um Deus só? Porque a coeficiência, a essência é a mesma. A essência emana tudo de um mesmo lugar, que é Deus, chamado Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Você lembra daquela música 3 que se fazem um? É o próprio verbo de Deus. É a própria ação de Deus. É o próprio movimento de Deus, meus irmãos. Sabe por que isso me fala? Que o universo ele não é obra do acaso. O universo não é como a ciência, ela diz que surgiu de uma explosão do Big Bang. Que talvez você já ouviu falar aí, teve uma explosão e depois uma parte pequena ali, que pegava fogo, ela foi se esfriando até ter a vida. Esse universo não é fruto de uma explosão. Nem tão somente esse universo é fruto de uma bactéria que foi evoluindo até formar uma vida. Talvez você estudou isso, o evolucionismo na escola, que era muito forte. Ao menos quando eu era adolescente e criança, estudava muito sobre o evolucionismo. Mas hoje a gente já sabe que o evolucionismo já tem caído por terra. Porque o universo ele não vem de uma bactéria que foi desenvolvendo, que formou a raça humana, que formou vidas. Ele não vem de uma explosão, mas o universo, esse verbo Asher, ele está dizendo que o universo ele vem da essência do poder que emana do próprio Deus. Você não é obra do acaso. Esse universo não é obra do acaso, mas é fruto do próprio poder de Deus. Não sei se você já reparou, mas a palavra verbo é a ação da palavra. Né? Cair é o verbo. Caiu é a ação de cair. Não é assim? E o que isso me fala? A terra era sem forma e vazia. O poder da palavra que estava em ação, agindo e movendo e fazendo com que toda a terra se organizasse. O verbo é essa ação. Meus irmãos, é tão interessante aqui, que se você ler no texto, se você observar, eu estou entrando um pouquinho em português, só para você entender. Me desculpa, eu não entendo muito de português, nem sou professor, mas de alguma coisa eu sei fazer análise de texto. É interessante, se você observar aqui o verbo, ele é o sujeito do texto. Ele é a pessoa principal do texto. Repara para você ver, o verbo no princípio era o verbo. Quem que é o sujeito? O sujeito aí é o próprio verbo.
Sabe por que eu estou te dizendo isso? Que o sujeito é o próprio verbo, o texto já está dizendo. Porque o predicativo do sujeito aí é Deus. O que é predicativo do verbo? Você lembra lá na escola? Predicativo. Vou lembrar um pouquinho. Eu tenho quase 40 anos que estudei isso. Mas predicativo do sujeito é a característica do verbo. Talvez eu te diria que era a qualidade do verbo, mas é mais do que a qualidade, é a característica do verbo. É o que vem depois do verbo, caracterizando aquele verbo. Agora olha para você ver, o verbo é o sujeito, Deus está caracterizando quem que é esse verbo, que é desde o princípio de todas as coisas. Conseguiu pegar aí? Né? O verbo, meus irmãos, ele é uma ação de Deus. E é tão interessante, sabe o que a Bíblia diz, algumas traduções? Talvez a sua tradução está assim. O verbo estava com Deus, face a face. O verbo estava com Deus Pai, com Deus Espírito, face a face. A sua tradução está assim? Né? Leia a sua tradução aí. Deus. Tem algumas traduções mais antigas que o verbo estava com Deus, face a face. Você sabe por que isso nos fala? Da comunhão da Trindade. A comunhão da Trindade, ela estava junto ali, comungando ali junto. E essa comunhão da Trindade, esse verbo que forma todas as coisas, esse verbo que é Deus, esse verbo onde que todas as coisas foram criadas, esse verbo que é a essência de todas as coisas. Agora olha o que diz o versículo 14. O verbo, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Ou o verbo se fez carne. É tão interessante quando diz essa palavra aqui, dá a ideia que o verbo, ele tabernaculou entre nós. Ou seja, o tabernáculo no deserto. Você lembra da figura? Outra figura, quando João cita aqui, o judeu na hora ele começa a entender. Os olhos espirituais dele são abertos. Porque, meus irmãos, o povo andava ali no deserto e quando o povo estava andando, a nuvem parava, o povo parava. O povo andava debaixo da nuvem. É tão interessante que o povo acordava de manhã, eles não olhavam se tinha pão no chão. Eles olhavam se a nuvem estava no céu. Porque se a nuvem estivesse no céu, tinha provisão de Deus para a vida deles. Porque o povo andava, você já pensou se andar debaixo de um sol escaldante? Mas Deus era um guarda-chuva, era um frescor na vida daquele povo ali de dia. E mais ainda, era provisão na vida deles. E eles andavam debaixo dessa nuvem. Nós temos que andar debaixo dessa nuvem. E algo tão interessante acontecia ali que remetia para o judeu, porque quando essa nuvem ela parava, o povo parava. E a nuvem ali às vezes ficava parada um mês. E o povo ali se estabelecia naquele lugar, então eles armavam as suas tendas ali, por isso que a festa do tabernáculo, lembrando ali, o tempo ali da provisão de Deus, onde eles armavam as suas tendas, era também chamada a festa das tendas, onde eles armavam a sua tenda, e eles então ali armavam o tabernáculo. E quando eles armavam o tabernáculo, o que acontecia? A glória de Deus, ela vinha e enchia aquele tabernáculo a ponto daquele povo não poder ficar de pé. E quando o apóstolo João, então, ele fala sobre isso aqui, o verbo tabernaculou, na hora, é ligado na mente do judeu, fala, olha, aquele tabernáculo lá no deserto, onde vinha, e a glória de Deus é enchida, ele está falando que Jesus é esse tabernáculo, que o verbo tabernaculou entre nós. E sabe qual que é a ideia que isso remetia? Que o verbo é aquele que desceu da sua glória. O verbo é aquele que se esvaziou de si. A palavra vai dizer lá em Filipenses que ele não se julgou ser igual a Deus, mas que ele se esvaziou de si, que ele tomou a forma humana e que ele habitou entre nós. Meus irmãos, o verbo desceu do céu.
Você sabe por que o verbo desceu do céu? Para encher você da glória dele. Porque a glória de Deus não enche aqueles tabernáculos do deserto, o tabernáculo que estava ali construído em Israel. Mas hoje eu e você em Cristo Jesus, nós somos feitos casas de Deus, nós somos feitos tabernáculo do Senhor, aonde a glória de Deus ela é derramada sobre a nossa vida. É tremendo, olha, esse verbo que desce da glória. Esse verbo é o pão vivo de Deus, esse verbo é aquele que nos alimenta, esse verbo é aquele que nos fortalece, esse verbo é a luz dos homens, esse verbo é a própria vida vindo do céu para mim e para você. E é tão interessante quando fala sobre tabernaculou. Esse verbo que desceu da glória, esse verbo pisou no chão que eu e você pisamos. Esse verbo, ele andou entre nós. O verbo, ele comeu conosco. O verbo, ele trouxe o próprio ensinamento dos céus. Eu leio a palavra e quanto mais eu leio, eu fico assim perplexo, porque eu gosto de estudar a Bíblia, porque quanto mais eu estudo, menos eu vejo o que eu sei. É tão interessante, você estuda. Não é porque eu não sei não, é porque a grandeza de Deus é algo tão assim, incalculável, que quanto mais você começa a estudar a palavra de Deus, você vê quão profundo é a grandeza do nosso Deus. Como eu estou te citando aqui. E esse verbo, ele desceu do céu, ele nos ensinou, ele nos instruiu, ele deixou a sua palavra, ele deixou o seu ensinamento. Esse verbo que comeu entre nós, esse verbo é aquele que subiu no madeiro, esse verbo é aquele que subiu na cruz por mim e por você, porque nele não havia pecado, ele era a própria justiça de Deus agora, trazendo de volta a restauração no nosso coração corrompido e rebelde diante de Deus, trazendo agora a restauração para que todo aquele que nele cresce, os seus olhos agora sejam abertos e ele possa entender qual que é o propósito espiritual e da vida de Deus em você. Esse véu ele discutiu nos céus. Esse véu, meus irmãos, ele vence a morte por mim e por você, porque a palavra está escrita que pelo poder da sua morte, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Tremendo, né? E mais ainda, esse véu é aquele que traz o reino de Deus a mim e a você. O verbo se fez carne. Eu estava vendo um padre falando uma vez que quando o verbo se faz carne, você sabe o que é o verbo se faz carne? O verbo, ele se manifesta no nosso meio. E você sabe o que é isso? Que ele era cheio de graça e de verdade. O verbo, ele manifesta a própria essência do amor. O verbo que se faz carne é aquele que manifesta a própria bondade. O verbo que se faz carne é aquele que manifesta a misericórdia entre nós. O verbo que se faz carne, meus irmãos, é aquele que manifesta a justiça por mim e por você. É por isso que ele é a própria luz de Deus, ele é a própria vida, ele é a própria manifestação do Deus Pai e do Deus Espírito, a mim e a você. Jesus é aquele que batiza com o Espírito. João, quando viu ele, falou: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você continuar lendo o texto, você vai dizer: olha, eu estou batizando com água aqui, que é aqui você reconhecendo que você é pecador para arrependimento de pecado. Mas aquele que está vindo ali, ele é aquele que batiza com o Espírito de Deus. Quando você crê, o próprio Espírito de Deus, ele vem morar dentro de você. Então o verbo, primeira coisa, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o início de todas as coisas. A segunda coisa, o verbo, ele se faz carne. Ele se manifesta entre nós, trazendo os céus a mim e a você.
Meus irmãos, a salvação, eu sempre digo isso, ela é muito mais do que você ser salvo da morte. A salvação é muito mais do que você ser salvo do inferno. É claro que ela é isso também. Na verdade, a salvação, a palavra significa cura. Deus, Ele está nos curando do poder da morte, do pecado. Deus está nos curando, e Ele nos cura na cruz, da condenação do inferno. Mas eu quero te dizer que é muito mais do que isso, porque quando eu e você cremos, você não é só liberto e você é livre da condenação, do poder da morte e do pecado, mas como Deus, Ele muda a sua condição e te faz o próprio filho dEle, próprio herdeiro da herança dos céus. Você já imaginou que é isso? Nós não temos a dimensão disso, nós precisamos começar a ter dimensão. A palavra diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais. E quando nós cremos no Senhor Jesus, esse movimento, essa ação, essa força, esse Deus Criador que se manifesta em graça, que se manifesta em sabedoria, Ele habita em você através do teu Santo Espírito. E aquele que é realmente convertido, aquele que é cheio de Deus, aquele que é cheio da presença do Senhor, esse verbo é movimento. A vida do cristão não é parada. É por isso que ele vai dizer que crente que não dá fruto, ele corta, ele lança fora. Porque na verdade ele não é galho, ele não dá fruto. Porque o próprio Espírito de Deus que habita em mim e você, ele é a própria vida de Deus, ele é a própria ação de Deus em nós. É por isso que quando Jesus ele lê lá em Lucas capítulo 4, 18, ele vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E para por aí não. Por que o Espírito de Deus está sobre você? Para pôr em liberdade os cativos, os algemados, para dar veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. Você sabe por quê? Porque o próprio Espírito de Deus que habita em você, por onde você for agora, esse movimento, ele está sobre a sua vida. Por onde você passar, se não tem vida, o Espírito de Deus, ele se move em mim, ele se move em você, porque ele já te abençoou, ele já te deu autoridade para tomar mesmo as obras do inimigo mesmo, saquear o inferno mesmo e declarar a grandeza do Senhor. Meus irmãos, nós como igreja, nós temos que acordar para isso. Nós não podemos nos aquietar. Nós não podemos ficar nesse lugar aqui quieto, louvando e exaltando o nosso Deus, que é muito gostoso, mas tem muito mais. Deus quer te fazer a expressão dEle na face dessa terra. Porque Ele já te levantou como filhos dEle, e quando Ele te levanta como filho, Ele te levanta como um príncipe dEle. E é por isso, então, Ele é a luz. E essa luz é a vida dos homens. Porque o Verbo, Ele manifesta a sua graça. O Verbo manifesta a sua justiça por mim e por você. E mais ainda, o Verbo, Ele habita em nós, através do seu Santo Espírito, nos levando aonde nós fomos, levarmos a vida e o reino de Deus. Amém? Chamou o nosso irmão Claudinei. Aleluia.